função corretiva daquela natureza de tipo As. De start, não pode o mesmo viver senão num regime de correção, o que significa dor, mas exercendo a função de sanear aquele mal, levando para a felicidade do esta é a técnica salvadora que a lei fatalmente impõe para libertar-nos do mal e conduzir-nos ao bem. Com esta técnica corretiva não somos punidos por sermos culpados ou por estarmos fora do lugar. Serve a mesmo para possibilitar a cada um cursar a sua escola e receber a lição que lhe cabe e que lhe é necessária para evoluir. Cada um está no seu justo lugar cumprindo o trabalho evolutivo que é proporcionado ao seu nível. Cada um realiza as experiências do tipo que é útil para a sua evolução, o santo como santo, o delinquente como delinquente, partindo cada qual de seus próprios impulsos para chegar a seus resultados respectivos. Todos devem experimentar. Não se vive para evolver. E então, se este é o escopo da vida, não é justo que cada um deva viver as experiências que servem ao mesmo fim? E por isso que cada um deve fazer o tipo de experiências que correspondem à sua natureza e que servem para a sua evolução. E é justamente a isso que conduz a técnica de redenção que aqui estamos observando. Se, como acabamos de dizer, o bem e o mal que nos atingem dependem da estrutura de nossa personalidade, eis que cada qual recebe automaticamente as provações mais adequadas a fazer com que possa mesmo corrigir-se e evolver. Pois bem, dizíamos acima que tal correção acontece progressivamente, qualidade por qualidade. Quando a lei, por meio de provas corretivas, tem alcançado o endireitamento de uma trajetória errada, naquele campo de forças a fadiga da evolução cessa e o resultado fica definitivamente adquirido. Começa então o trabalho em outro setor ainda atrasado, de tipo As. O instinto move-se em tal direção, e a ignorância das consequências, devido à inexperiência de quem ainda não passou por elas, impele a satisfação daquele instinto, e o indivíduo se lança atrás de sua miragem. Movendo-se ele em direção ao As, isto é, a anti-lei, a insatisfação final e a desilusão são inevitáveis. Tratando-se de movimentos em sentido negativo, às avessas, eles não podem conduzir à alegria, mas apenas à dor. A lei permite que a miragem convide ao erro, porque o errar serve para aprender, para corrigir-se, para melhorar, finalmente, para salvar-se. Isto quer a lei. Chega-se, deste modo, ao choque contra a realidade, pelo qual o indivíduo sofre, enxerga, compreende-se e corrige, alcançando aí seu objetivo. Terminada a experiência nesse setor ou qualidades ou campo de forças da personalidade, continua esta em outro campo ainda não experimentado. Assim a exploração e correção vão se estendendo sempre mais, de tal forma que, quando tiverem sido explorados e corrigidos todos os campos e forças da personalidade, o indivíduo ter-se-á transformado a ponto de poder sair do As e reentrar no S e naquele momento o processo evolutivo terá sido cumprido. Então, houve um conjunto de correntes de pensamento ou feixes de forças ou qualidades de tipo As, cujas trajetórias negativas de tipo anti-lei coube a evolução corrigirem trajetórias positivas de tipo lei ou sistema. É nisso que consiste a técnica da redenção. Quando nos tivermos corrigidos, por dolorosa experiência, de um dado defeito, filho da ignorância num determinado campo, e, dentro dos limites deste, aquela ignorância tiver desaparecido, passa-se, então, a errar em outro setor da vida, no qual somos ainda ignorantes. Depois de ter quitado novo débito, acabamos por redimir-nos de novo, e assim sucessivamente, até que se tenha vasculhado toda a nossa personalidade e corrigido todas as suas qualidades negativas de tipo As. Chega-se, desse modo, à última crucificação. Depois ressurgiremos como Cristo para reingressarmos, salvos e redimidos, no S. A crucificação de Cristo mostra-nos o mais alto momento desta técnica de recuperação. Esta última fase da evolução é espontânea. Dá-se portanto este fato que,
Quanto mais estamos atrasados na evolução, tanto mais está nos imposta a força pela lei como é indispensável para a nossa evolução, enquanto seres que somos, por ignorância incapazes de autodirigir-nos, e quanto mais avançamos na evolução, tanto mais o esforço e as dores necessários para realizá-las são aceitos livremente. Com efeito, quem é consciente da lei sabe quanto é vantajoso segui-la. Passa-se, deste modo, de uma dor tenebrosa, infernal e maldita, como é de Satanás, para uma dor luminosa, santa e bendita como foi a de Cristo. Vê-se, então, que juntamente com a evolução se transforma o seu instrumento, a dor. De fato, a dor de Cristo na cruz não é mais uma amarga e raivosa derrota como no Hades, mas é o glorioso e feliz triunfo do regresso ao S. Com o aproximar-se desta última fase, o indivíduo converte-se num consciente colaborador da lei no trabalho da correção de seus próprios defeitos e atitudes anti-lei. Quem vê a lei não pode deixar de compreender sua vantagem em colaborar com ela. Só então o indivíduo consegue compreender quanto seja útil para ele aceitar a escola da lei. Assim aquele trabalho torna-se mais fácil, menos fatigante e doloroso. Então, como fez Cristo, é o próprio indivíduo que se oferece em holocausto à justiça da lei, porque ele sabe que, pagando-lhe o que lhe deve, se liberta e se salva. É assim que podemos entender a razão pela qual Cristo abraça a cruz. Vê-se, dessa forma, claramente como ele se encontra nos antípodes do homem do Hades, o qual resiste à correção e persiste no erro, recusando-se a mudar de caminho, sujeito, portanto, às suas consequências. E deve-se ao fato de se encontrarem em posições opostas, que o homem decidido a ficar no Hades não está em condições de compreender a verdadeira finalidade e o verdadeiro significado da paixão de Cristo. 18. Ofendido e ofensor, seus destinos. O problema da justiça e do perdão. Aparentes contradições. O perdão não é injustiça. O método de pagamento de tipo S é cargo da lei. As vantagens do perdão, para o ofendido e para o ofensor. Involuído e evoluído. Duas verdades e respectivos métodos de vida. A evolução sana é contradição. Reconstruir. A retidão, método de defesa conforme o Evangelho. Abordemos agora o problema da justiça e do perdão. Contra uma ofensa o mundo faz justiça com o método da reação e punição, o Evangelho com o do perdão. O primeiro é o sistema da luta, vigorante nos planos evolutivos mais baixos, os do Hades, segundo o princípio separatista ali imperante. O segundo é o sistema da coordenação, o que vigora nos planos evolutivos mais altos, os do S, conforme o princípio unificador ali imperante. Esta diferença se faz tanto mais evidente quanto mais se desce, de um lado, e quanto mais se sobe, do outro. Diz o Evangelho, vós ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, pelo contrário, vos digo que não deveis fazer resistência ao malvado. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Pelo contrário vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam. Dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os pacíficos. O mesmo Evangelho põe em evidência a contraposição entre os dois métodos de fazer justiça, o da sanção imposta contra o violador e o do perdão. Perguntemo-nos, agora, como resolver conforme justiça o método do perdão. Trata-se de dois conceitos absolutamente antitéticos. O perdão altera a relação e rompe o equilíbrio entre culpa e pagamento, entre erro e correção. Assim ele paralisa a função saneadora da lei. O perdão representa uma evasão das sanções, ou seja, a violação da lei, fato que, conforme esta, deveria ser punido. Eis os termos do problema. Primeiro, há uma culpa, que é uma violação da ordem. Ela redunda no desequilíbrio que deve ser compensado no desvio,
o qual por sua vez deve ser neutralizado e reconduzido à posição de equilíbrio. Segundo, há a justiça que exige e realiza este pagamento e, com o método da sanção primitiva, restabelece a ordem. Terceiro, o perdão, pelo contrário, é semelhante ao pagamento de uma dívida, mas não o realiza. Ele tão somente deixa ficar sem solução o problema do restabelecimento da ordem, como também aceita e confirma a violação da lei. Existe, portanto, uma inconciliabilidade entre justiça e perdão. Se a justiça consiste no não perdão, então o evangelho que defende o perdão pareceria propor a injustiça. Isto porque a lei de Deus se baseia num fundamental princípio de equilíbrio que no plano moral significa justiça. É por este princípio que se deve reconstruir a ordem violada, pelo qual o mal feito se deve pagar, o erro deve ser corrigido com a dor, o que foi deslocado ao negativo deve ser recolocado na sua justa posição ao positivo. Ora, quando o ofendido perdoa, com isso ele induz o ofensor a violar tal equilíbrio, porque o mal feito deste último não é pago e seu erro não é corrigido, pelo fato de, com o perdão, escapar à sanção punitiva. E então, como se restabelece o equilíbrio da justiça, se o cômputo do dar e haver é alterado pelo perdão? Quando Cristo se encontrou diante do Pai, ele se colocou na posição de pagador perante a justiça da lei e não pediu perdão. Ao contrário daquilo que faz o homem, que pleiteia o perdão para si sem concedê-lo aos outros, Cristo praticou em relação aos outros, mas para se antepôs ao perdão a justiça. E com efeito ele mostrou que os débitos se devem pagar. Mas há mais. O próprio Deus se comporta conforme a sua lei de justiça que exige o pagamento. Ele não usa o método do perdão quando, pelas ofensas recebidas, exige do homem um pagamento e, para que este seja executado, manda à terra o seu Filho unigênito. Eis então que o Evangelho, pregando o método do perdão em vez do justo pagamento, parece ter se colocado em contradição com o Filho e com o Pai. Mas será que o Evangelho ignora a lei e se coloca contra ela? Afinal, qual das duas vias se deve seguir? A do pagamento obrigatório imposto pelo Pai praticado pelo Filho, ou a do perdão pregado pelo Evangelho? Um caso de contradição não poderia ser visto também no fato pelo qual Moisés, que havia descido do Sinai com o mandamento de não matar, escrito sobre a tábua, mandou matar 3.000 idólatras. Foram estas as palavras de Moisés: assim disse o Senhor, o Deus de Israel, cada um tome a sua espada e passe de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, cada um o seu amigo, cada um o seu próximo. E assim foi feito conforme a palavra de Moisés, e naquele dia tombaram do povo 3.000 homens. Não nos abalam estas contradições. O fato é que enquanto a lei nos oferece princípios do esse, o subconsciente humano propõe princípios do as. Vemos uma tal evasão do pagamento com o perdão, encontrar confirmação também alhures, por exemplo, no caso de São Tomás de Aquino, quando assim se exprime: Beat in regno coelestive debunt poenas da naturum ut beatitudo illes magis complaceat. Os bem-aventurados, no reino dos céus verão as penas dos danados, para que seja mais intensa sua própria bem-aventurança. É compreensível que tais sentimentos de egoísmo possam naturalmente aflorar do subconsciente humano enquanto se sentem imunes diante das desgraças dos outros. E compreende-se como o controle mental, bem mais reduzido no passado, deixasse ingenuamente escapar confissões desta espécie. Mas que estes sentimentos, entre os comuns mortais, pudessem atribuir-se também aos eleitos do céu, isso não é mais concebível hoje em dia. Seriam eles tão malvados a ponto de gozarem com os tormentos dos seus semelhantes? Como admitir que a perspectiva de tão iníqua alegria pudesse servir de encorajamento a fazer o esforço necessário na conquista do paraíso? Os gozos celestiais consistiam, portanto, em violar o fundamental princípio do Evangelho: ama a teu próximo como a ti mesmo.
O perdão só serviria então para adiar a vingança, além que ficaria provisoriamente incubada até a intervenção de Deus, que ao cumpri-la viria a satisfazer a nossa mesquinhez, evitando-nos, com o esforço de persegui-la, o risco da reação por parte do ofensor. Tais contradições nascem do fato de os princípios que regem a religião e a moral como teórica norma de conduta serem de tipo diverso dos que funcionam na realidade concreta. Mas como se justifica que os moralistas ignorem tal contradição e por que deveria haver antagonismo entre os dois métodos de vida? A situação é aquela tão frequentemente registrada no mundo, que consiste em dizer uma coisa e fazer outra. De um lado temos a afirmação de altos ideais, do outro lado, uma realidade mesquinha presente e imperante na vida de cada dia. Belas e luminosas nuvens que voam no céu, enquanto na terra se caminha sobre ásperas pedras. Belos os sonhos do espírito, mas quase sempre contraditos pelas imperiosas e massacrantes necessidades da vida. No alto resplandece a bondade e o amor, mas embaixo, no mundo, triunfa o mal e geme a dor. Quem vive feliz no paraíso não sabe porventura que existe também o inferno e que nele se massacram seres vivos. Como podem os idealistas ignorar que a vida se baseia sobre a rivalidade e sobre o contínuo esforço da luta, e que em tal ambiente as suas teorias permanecem como inaplicáveis utopias? Então, se o perdão existe, o que significa e como se justifica esta sua estranha economia tão contrastante com as leis da vida? Se esta se comporta tão diversamente, deve existir uma razão para tal. E a realidade destas leis impõe que o mal feito seja pago, conforme justiça. Observemos como funciona o fenômeno. Em nosso mundo aquele pagamento pode se obter tanto com o método do macho que reage como pessoa com as suas próprias forças sem pedir a ajuda de ninguém, quanto com o método da fêmea, que, carente de forças, pede ajuda confiando a mesma sanção à justiça de Deus. O primeiro é o método ativo, de reação positiva ou da vingança, o segundo é um método negativo, passivo. Mas ambos tendem ao mesmo resultado final, que é o de fazer pagar ao réu a sua culpa. No primeiro caso temos uma reação direta e imediata, no segundo uma reação indireta, reenviada no tempo, por delegação, a outros. Diversa é a forma, a substância é a mesma, a necessidade de pagar. Assim o perdão evangélico, na realidade, corresponde à mesma necessidade de defesa, conseguida, porém, com um método de tipo feminino, mais condizente com os fracos incapazes de se defenderem sozinhos. Depois disto, o Evangelho é espontaneamente aplicado pelo tipo feminino, ao qual portanto Cristo não tinha necessidade de dirigir-se para ser obedecido, dirigiu-se, pelo contrário, de preferência, ao tipo macho, aquele que mais repele o Evangelho, porque sabe defender-se por si, embora sendo ele quem do mesmo mais necessita para corrigir-se de sua tendência a se fazer justiça por si próprio, como anárquico egoísta que é, em vez de obedecer à lei. Mas, ao mesmo tempo, Cristo quis ajudar os débeis, os oprimidos e atribulados, que confiam a Deus sua própria defesa, mostrando-lhes que existe todavia uma justiça, também para eles, na qual podem confiar. É assim que vemos como a religião, mais que pelo tipo macho, seja seguida pelo tipo fêmea, que nela encontra a proteção de que tem necessidade. Em primeiro lugar, a defesa para a sobrevivência. Esta é a realidade da vida, cuja economia está bem longe daquela do perdão. Tal realidade é um fato. Para superá-lo não adianta ignorá-lo ou desprezá-lo, como se não existisse. Ele na prática constitui o que é norma neste mundo. E se o Evangelho afirma o contrário, significa isso porventura que aquela regra é esta errada ou queimar? Mas como pode a vida ser tal se ela é regulada por leis que coincidem com a própria vontade de Deus? Procuremos compreender. A contradição nasce do mal-entendido pelo qual se acredita que, se com o perdão desaparece uma sanção visível e imediata,
não exista por isso pagamento, e, portanto, de tal modo se cumpra a injustiça do não pagamento. As referidas objeções nascem da opinião pela qual o perdão significa subtrair-se à justiça com o não pagar, enquanto se trata de um diverso e mais perfeito modo de pagar, pelo qual se permanece sempre dentro da ordem da justiça, permanecendo sempre inviolada. Eis então que o método do perdão não representa mais um ato contra a justiça, mas um acordo com ela para que funcione de um modo ainda melhor. Fiquem tranquilos os que veem no perdão uma impunidade do ofensor e com isso um evadir-se à justiça da lei. Isso não pode acontecer, pois ela é inviolável. Então nos perguntamos, qual é a técnica segundo a qual se verifica este fenômeno? A função de fazer justiça da maneira mais segura, adequada e completa, implica a presença de outros elementos, que não são apenas os usados para executá-la em forma simplista pelo único método da sanção punitiva. Além desta finalidade, a lei quer alcançar outras paralelas. O trabalho é complexo, o que exige uma sapiência que o sujeito normal não possui. Daí a necessidade, em primeiro lugar, de tirar-lhe das mãos a função de justiceiro. Que ela portanto se ponha de lado e deixe trabalhar a lei. Então esta só lhe pede perdoar e colocar-se fora do fenômeno, cuja direção de desenvolvimento só pode ser confiada à lei. E quem compreendeu como esta funciona, bem sabe o que ela pode fazê-lo. Observemos primeiro aquilo que se dá com o indivíduo ofendido. Com o perdão este confia a reação à justiça da lei e assim se liberta de qualquer vínculo com o ofensor, que deste momento em diante fica entregue à lei. Este não se vai embora, como pode parecer, livre de sanções, sem pagar, pois entra na engrenagem das consequências dos atos que praticou. O ofendido, pelo contrário, com o perdão, retraindo-se da luta, logo encerrou a conta e não entra nesta engrenagem de pagamentos. O caso para ele está liquidado. Na balança da justiça da lei ele colocou o seu perdão, isto é, um crédito à sua vantagem. Relembremos que a lei funciona para todos os indivíduos seja onde for, onde quer que se encontrem. Eis então que o poder do indivíduo não depende da sua potência terrena perante o ofensor, mas da sua posição perante a justiça da lei. Trata-se de uma técnica de defesa completamente diferente daquela que o mundo segue. A conta individual entre ofensor e ofendido substitui-se à conta entre o indivíduo e a lei de Deus. O primeiro é o método do as, separatista, caótico, no qual o ser está sozinho, contra todos e não tem em sua defesa senão suas forças, numa posição de contínua violação, injustiça e endividamento perante a lei. O outro é o método do S, orgânico, feito de ordem, no qual o sujeito unificou-se com as forças da lei que ele portanto possui para sua defesa. Em tal posição o indivíduo se torna parte de um todo no qual ele se completa e se potencializa, dado que as forças da lei, atraídas por afinidade, acorrem em proteção de quem se move em sintonia com elas. Isto porque a lei se defende a si própria quando defende quem, obedecendo-lhe, se fundiu com ela e delas se tornou um elemento constitutivo. Eis a vantagem do método do perdão. O de colocar-nos na ordem do esse, em vez de na desordem do as, com todas as consequências que daí derivam. Eis o significado e o grande valor utilitário da atitude que nos é proposta pelo Evangelho, que nos quer conceder uma posição de inocência, e portanto, de segurança na ordem, coisa que o desequilibrado sistema de luta no qual se baseia jamais poderia garantir. É evidente que as forças do indivíduo, por mais potente que ele seja, não poderão nunca sustentá-lo e protegê-lo como podem, pelo contrário, as do grande organismo quando ele consiga integrar-se nele. Tudo isto é verdadeiro, grande, belo, mas é difícil fazê-lo compreender a quantos não tenham ainda construído olhos capazes de ver em profundidade. Os dois termos do problema são ofendido e ofensor. Estamos observando os destinos de cada um dos dois.
A preocupação do Evangelho é a de libertar o ofendido das consequências de uma sua reação pessoal que o liga ao ofensor, iniciando com ele o cômputo do dar e do haver. Via de regra se tem pressa em fazer justiça por si, porque ao julgar o fenômeno, o homem míope se engana vendo apenas os efeitos imediatos ou a curto prazo, enquanto não vê os efeitos longínquos a longo prazo nos quais a justiça se cumpre. Acontece, com efeito, que a imediata reação pessoal provoca uma contra-reação, e assim sucessivamente ao infinito. Dá-se o mesmo com as guerras, todas projetadas para chegar a uma vitória definitiva, enquanto na realidade não se alcança senão um perpétuo estado de guerra, em que cada uma delas não acaba nunca de castigar a injustiça da outra. O Evangelho tenciona resolver este problema quebrando ao seu início a cadeia de ações e reações, que imediatamente se estabelece quando se usa o método da força. Naturalmente o Evangelho, como já vimos, fala aos fortes, levados a usar tal método e não aos fracos que não precisam receber conselhos de moderação porque não têm força para reagir. Mas, se estes forem justos, a lei defenderá neles o próprio princípio da justiça. Quando o ofendido se encontra nestas condições, o ofensor não se acha mais apenas perante um homem, mas também perante a lei que exige justiça. Isso implica uma grande disparidade de condições entre o ofensor e o ofendido, mesmo se o primeiro, quando forte e astuto, pode subtrair-se à reação do ofendido, quando, porém este último perdoa e entrega a sua proteção e defesa à lei, para o ofensor não há mais salvação. Mas também para este constitui uma vantagem o cair, mesmo que seja à força, em poder da lei. A reação desta é diferente da do ofendido. Este só desabafa a sua raiva, obedecendo ao impulso da defesa ou da vingança, o que não vence o mal, mas o aumenta, porque a violência do ofensor se acrescenta à do ofendido, aumentando, assim, a desordem em vez de eliminá-la. O escopo da lei, pelo contrário, é o de reconstruir a ordem, e de fazer justiça, de educar e salvar o ofensor, mediante a sua correção, constrangendo-o a reingressar no justo caminho. Ora, um semelhante trabalho não pode ser confiado ao homem, mas só a lei que possui a sapiência necessária para podê-lo executar. Aqui falamos da lei como de uma coisa viva, porque ela representa a onipresença de Deus. O método de vida em nosso mundo é completamente diverso do proposto pelo Evangelho. O primeiro é de tipo as e o segundo de tipo S. Isto significa que eles estão nos antípodas. Eis que um trabalho de ordem e justiça não pode ser confiado aos cidadãos do AS, mas só a quem adere ao S, mesmo no caso em que tal trabalho deva ser realizado no seio do AS. As reações deste não sabem ser corretivas para o bem do ofendido, ao ponto de reconduzi-lo na ordem sobre a qual se apoia o S, pois são imbuídas de egoísmo e vingança, maléficos filhos da desordem, sobre a qual se apoia o AS. Logo, a função de cumprir uma verdadeira justiça não pode ser confiada ao homem, que não pode possuir todos os elementos para julgar, como só Deus pode, o único que pela sua superioridade tem para tanto a capacidade e o direito. E tanto menos tal função pode ser confiada ao ofendido, pois sendo parte em causa, não pode deixar de colocar a si mesmo no prato da balança em seu próprio favor. Assim, propondo-lhe o perdão, o Evangelho quer preservá-lo do pecado da injustiça do seu julgamento parcial. Temos, então, uma forma de justiça por delegação, pela qual o homem não a exercita mas a confia à lei. Outra maneira não há se quisermos uma verdadeira justiça. Para quem vive no AS, não há outra salvação, a não ser apoiar-se no S, deste aplicando os métodos. Isto é o que Cristo quis fazer, pregando a aplicação da lei do Pai neste mundo. Vimos o significado da contradição entre o Evangelho e a realidade da vida. Trata-se de duas verdades, cada uma relativa a um diferente nível evolutivo. Relativamente a seu próprio ponto de referência, cada uma delas é verdadeira, mas o ponto de referência do Evangelho é a lei,
o mais alto termo do conhecimento, aquilo que para Cristo é o Pai e para todos é o S. Pelo contrário, o ponto de referência do homem é o seu mundo, situado muito mais embaixo, no As. É natural que de tudo isto derivem dois opostos métodos de vida. Estas duas verdades e os respectivos métodos de vida podem ver-se representados na Terra por dois tipos opostos, cada um expressando a sua verdade parcial em contradição com a do outro. O primeiro é o verdadeiro involuído movido pelos instintos mais baixos de nível animal. Ele é um imaturo que se encontra atrasado em relação ao grau de evolução alcançado pela atual sociedade humana, apesar de se encontrar em seu lugar em relação à sociedade mais selvagem dos séculos passados. O segundo é o evoluído, honesto, compreensivo, pacífico. Ele é mais que maduro, e assim se encontra antecipadamente deslocado para frente em relação ao grau de evolução alcançado pela nossa sociedade. Mas com certeza ele se encontrará no seu devido lugar numa sociedade mais civilizada, nos séculos futuros. Trata-se de dois extremos, ambos fora de série, um por defeito, o outro por excesso de adiantamento. As massas, situadas à metade do caminho, formam o grosso do exército, em marcha ascensional. Situados num tal ambiente de nível médio, ambos os tipos são marginalizados. O primeiro deles acaba na prisão. O segundo é encurralado como sonhador utopista, fora da realidade. Com efeito, ele é assim em relação ao tipo do mundo em que vive. Mas diversa é a sua posição perante a lei. Enquanto o primeiro é por ela canalizado à força pela dura mas salutar estrada do ressarcimento e, embora a força, é impelido para frente com a técnica trifásica que explicamos no volume, a técnica funcional da lei de Deus. O segundo, ao contrário, é secundado no seu esforço ascensional, pela lei que o ajuda quando, apesar de querer, mas não sabe nem pode fazer. Eis que compreendamos agora a razão que explica a aparente contradição entre as opostas verdades, problema que outrora nos parecia insolúvel. Porém tal contradição não só é explicável, mas também sanável. Isso é compreensível pelo fato de as nossas verdades humanas, assim como as nossas posições religiosas e morais, serem fases de transição, que se colocam ao longo do caminho da evolução. Elas fazem parte de um processo de transformação cuja função é a de tornar sempre mais verdadeiro e atual na Terra, o ideal que no presente sua utopia. É com tal orientação que se compreende a verdade do Evangelho. Ele é uma ponte lançada pela vida em direção ao futuro, ainda hoje em fase de tentativa de realização, contra o qual ainda resistem as leis biológicas, num nível mais evoluído, mas em relação ao qual, apesar de lentamente, vão cedendo, já introduzindo e assimilando novo em suas entranhas. É por isso que as duas opostas verdades, a do Evangelho e a do mundo, poderão um dia coincidir. Eis aqui racionalmente reconhecida a função biológica de Cristo e da sua doutrina. O nosso momento histórico está todo empenhado no trabalho de destruir o velho. Mas sempre que se execute tal operação cirúrgica se corre o risco de matar o doente, enquanto o escopo dela deve ser o de curá-lo e fazê-lo viver ainda, pelo menos, o de salvar o salvável. A operação empreendida pela ciência materialista ficou pela metade parando na fase destrutiva. Mas ela de ser levada a termo até o fundo, isto é, até a fase reconstrutiva, pois esta é sua verdadeira finalidade. Esta segunda parte que ainda não vemos realizada é aquela que tentamos, aqui, levar a cabo. E seu resultado final não será a demolição do Evangelho, mas a sua própria confirmação. Não apenas em termos fideísticos como no passado, mas de maneira racional e positiva, como exige a mente moderna se quisermos que do mesmo ela aceite a doutrina. Tínhamos um evangelho velho, não compreendido, cheio de superestruturas, um Cristo retórico e mitológico, fora da realidade, situado num mundo em que foi sumariamente liquidado e condenado sem se lhe compreenderem as leis e a função.
Quisemos fazer do Evangelho algo atual, assimilado, um Cristo vivo, presente entre nós, situado na realidade de nosso mundo para levar o mesmo à frente e redimi-lo na forma necessariamente moderna e ao atual momento histórico. Antes de abandonarmos este assunto, queremos insistir no esclarecimento de um ponto que, para o homem habituado a um regime de luta, parece-nos o mais difícil de compreender. Trata-se de nos explicar como o perdão possa constituir uma técnica de defesa em vista da qual o indivíduo, que com esse recurso aplica o Evangelho, não fique abandonado, como parece, nas mãos do ofensor. O ofendido, por sua vez, se pergunta: qual será, então, no sistema da lei a minha arma de defesa? Respondemos que, embora possa isto parecer estranho, esta arma não é a força ou a astúcia, mas a retidão. Tratemos de compreender de que modo possa ser verdadeira tão estranha afirmação. O universo, desde o plano físico ao espiritual, é um sistema orgânico, dirigido por um princípio de ordem que sempre melhor realizamos, quanto mais evoluímos. O evoluído, sendo mais avançado, se enxerta no aspecto orgânico do todo, deste seguindo o princípio ordenador. Funciona, assim, dentro dele, conforme as normas da lei, nesta inserido como disciplinado elemento de um organismo. O involuído, sendo mais atrasado, se enxerta, pelo contrário, no aspecto caótico do todo, seguindo o próprio impulso individual separatista, que representa o princípio oposto feito de revolta e de desordem. Assim, dentro do todo organicamente dirigido, funciona ele em posição anti-lei, de independência e rebeldia, com indisciplinado fomentador de desordem. Decorre disso que a posição do indivíduo no seio do mesmo universo é diferente conforme o nível em que vive, isto é, o do evoluído ou o do involuído. O primeiro existe em função do centro em torno ao qual gravita, o segundo se faz periférico, pretendendo, contudo, ser o próprio centro. O primeiro é feito de harmonia, o segundo de contrastes. O primeiro é afirmativo, o segundo, contestador. O primeiro personifica a aplicação da lei, enquanto o segundo pretende subrogá-la pelo seu próprio eu. Da diversidade destas duas posições depende todo o resto, isto é, o método de vida, a técnica de defesa, o instrumento de que nos servimos. Na primeira posição o sujeito vive num campo de forças que se somam, porque convergem para a mesma direção. Na segunda posição vive o mesmo num campo de forças que se elidem porque contrarias e se dispersam porque divergem em cada direção. Eis então que a arma que o involuído usa para se defender, sendo ele um rebelde anti-ordem, fica circunscrita, e não vai além de seu âmbito pessoal. Não se colocou ele contra a lei, negando-a. Pois bem, a lei colocar-se-á contra ele, renegando-o. Assim ela o repele, deixando-o só. O evoluído, pelo contrário, aderiu à lei. É lógico então que esta vá ao seu encontro. Assim ela o incorpora e o torna compartícipe de seus próprios recursos. Nem poderia ser de outro modo. Assim, quem segue o princípio do caos, em contraste com o próprio princípio de ordem, só poderá ser repelido e ficar isolado, abandonado a si próprio, no caos. Eis porque é necessária a retidão, porque pode a mesma constituir uma arma de defesa para o humanamente indefeso que aplica o Evangelho e o princípio do perdão. Quem faz isto se insere na organicidade do todo e nela encontra a sua força e defesa. Só quem vive em sentido orgânico pode fruir de tais benefícios, os quais decorrem precisamente do fato de se observar uma justa regra de conduta, condição fundamental para poder pertencer àquele organismo. Está aqui explicado porque o enquadrar-se na ordem pode constituir uma arma de defesa para sobreviver e para avançar. É esta uma arma muito mais poderosa do que as humanas, porque ela faz parte do organismo do todo, do qual não pode dispor quem segue apenas a economia do mundo. É necessário compreender que o homem evangélico, mesmo quando materialmente situado no as, vive conforme o esse,
isto é, não em posição egocêntrica ou separatista, mas organicamente em função de todos os elementos do seu tipo, isto é, espiritualmente ligado a uma coletividade de mais alto nível evolutivo, da qual ele faz parte. Nasce deste fato para o evoluído uma condição de reciprocidade com a lei, que, se o carrega de deveres que o evoluído repele, enche-o de direitos de que este último não goza. O homem evangélico não vive isolado, mas em função do todo, e com isso ele é também um momento do todo, fato que a vida tem em conta. Assim ele goza da defesa que encontra quem pertence a uma coletividade, mesmo se, em troca, deve assumir desta os respectivos deveres. Viver na organicidade do todo, tendo disso consciência, numa rede de intercâmbios sem atrito, compreender-se e fundir-se em comunhão com todos os outros elementos para com eles colaborar, significa tornarem-se grandes e fortes como todo organismo que assim se ajuda ao construir e do qual se faz parte. Então a nossa vida se dilata e se torna imensa porque ela é do todo e a do todo é nossa. Todas as barreiras do separatismo egocêntrico caíram, todos os canais de comunicação estão abertos e neles flui triunfante a vida. Tudo é luminoso, livre, lógico, convincente. Tal abertura é dada pelo amor que conduz à unificante colaboração. Então nenhuma criatura está só, e sempre que haja necessidade, todas as outras, que com ela formam um só corpo ocorrem para ajudá-la. Ninguém acorre, pelo contrário, para ajudar o evoluído anti-lei, porque ele está isolado e, devido ao seu egocentrismo, não existe amor, os canais estão fechados e não há colaboração. O Evangelho defende a vida com o diverso sistema do amor e do perdão, abatendo as barreiras e abrindo os canais. Há uma forte razão para a lei proteger o homem evangélico que vive conforme a justiça. A vontade que prevalece no funcionamento do universo e de evoluir, e isso significa regressar a Deus, saindo do as para entrar no S. A lei personifica esta vontade e estimula para que ela se realize. Dirige-se então para o evoluído tratando com o chicote da dor e fazendo-lhe pagar seus próprios erros, para que aprenda e assim evolua. Dirige-se ao mesmo tempo para o evoluído ajudando-o a superar as dificuldades, encorajando-o, assim, a subir mediante seus próprios esforços. A finalidade é sempre evoluir. No primeiro caso o estímulo é o negativo, como reação e pressão. No segundo caso o estímulo se converte em convite e atração. Dessa forma, o evoluído vê-se fatalmente constrangido pela sua conduta anti-lei, a precipitar-se na engrenagem dos ressarcimentos, sanção da qual está isento quem segue o sistema da retidão. O evoluído, pelo contrário, graças à sua conduta conforme a lei, fica por esta secundado porque lhe ajuda no seu impulso fundamental que é de fazer evoluir. O resultado prático dessa técnica funcional da lei está no fato de que, para a defesa e o bem do indivíduo, o fator retidão é importantíssimo, mesmo se em nosso mundo, lhe é atribuído um valor relativo apesar dela ser exaltada com palavras. Esta é a realidade. Quem se afirma mediante o sistema anti-lei na conquista de bens materiais, poder, glória, prazeres etc., trabalha em perda. Com efeito, enquanto julga estar tendo vantagem, faz o seu dano, enquanto julga estar ganhando se endivida perante a lei para depois ter de responder perante a sua justiça. Alcançar tais triunfos ao negativo porque não merecidos, significa ter de espiar depois, porque eles formam a base para destinos de sofrimento. Ao contrário, encontra-se em posição vantajosa, como credor perante a justiça, o indivíduo que, apesar de perder os valores do mundo, riqueza, glória, prazeres etc., trabalha conforme a lei, mesmo que se por esse fato é incompreendido e desprezado. Se o escopo fundamental do existir é evoluir, eis que tudo vale em relação a este fim supremo. Mas evoluir significa sair do separatismo das para voltar ao S, isto é, a Deus, mas em posição oposta do as, isto é,
em posição unificante. Trata-se de reconstruir a unidade do todo, pulverizado com a queda, e de reconstruí-lo através da unificação dos elementos dispersos no caos, uma unidade após a outra, mas sempre maior. E a unificação é também organização. Trata-se então de reconstruir toda a organicidade do S, por meio da construção de sistemas sempre mais complexos e mais vastos, até a perfeição do S. Trata-se, assim, de reconstruir, em contraposição a todos os elementos antirem feitos de desordem, a ordem total da lei, e isto por sucessivas etapas de reorganização, sempre mais profundas e extensas, até aquela perfeita que caracteriza a lei. Tudo isto já o divisamos, podendo reconhecer suas diversas fases de realização. Assim, a fase caótica das formações galácticas vemos seguir-se a fase mais orgânica dos sistemas planetários. Na vida há um instinto de unificação que leva a organizar-se na ordem proporcionalmente ao maior grau de evolução. Alguns animais se unem em verdadeiras sociedades. O homem saiu da unidade familiar a do grupo, do castelo, da cidade, do partido político e religioso, da nação, do povo, da raça, da humanidade. Quanto mais se sabe, tanto mais estas unidades com o seu ampliar se perdem consistência, porque são a informação, uma tentativa de construção ao longo do caminho da evolução. Mas se caminha para uma unificação sempre mais vasta, o que implica um ordenamento orgânico constitutivo de um sistema sempre mais complexo e completo, até ao máximo, o único, o perfeito, esta é a estrada da evolução, o caminho que leva a Deus. É sobre este caminho que nos coloca a economia do Evangelho. 19. A nova técnica de relações sociais. O problema da violência. Ela constitui culpa num regime de ordem, mas é instrumento de luta num ambiente de violações. A injustiça pode legitimar a revolta. A evolução elimina a violência. Reconhecimento dos direitos do indivíduo. A injustiça institucionalizada. A desconfiança recíproca e o instinto de luta impedem o diálogo. A vantagem de suprimir os atritos e a nova técnica das relações sociais. O fim das guerras. Abordemos agora o problema da violência. O Evangelho a condena. Mas enquanto o seu convite à não resistência ao perdão se dirige a quem é golpeado, o convite à não violência se dirige àquele que golpeia. Depois de ter observado os primeiros dois aspectos do problema, observemos agora este terceiro aspecto concernente à pacificação proposta pelo Evangelho. A sua solução é de fundamental importância para alcançar a de outro grave problema, o da convivência social, agora de grande atualidade. Dada a técnica da sua evolução, a vida vê-se constrangida a afastar-se do seu primitivo estado separatista de luta e a tentar a eliminação da violência, porque ela, como já vimos, caminha para a unificação. Deve-se avançar para o S. Isto significa ter que mover-se em direção à ordem, à colaboração, à organicidade, coisas que exigem o pacifismo e excluem a violência. Eis que biologicamente ela é condenada a desaparecer porque a evolução fatalmente leva à superação da luta entre elementos inimigos. Já se vê quanto ela seja contraproducente e como deva ser eliminada nas grandes organizações industriais e nos trabalhos de investigação científica de equipe. A atual conquista da Lua é um produto de uma tal organização. Até no setor religioso a nova tendência é antisseparatista e unificadora. As novas ideias políticas se baseiam na coletivização. O que é a violência? Ela é expresso mais vivo e evidente do estado de luta, que é expresso do impulso egoísta desagregante, próprio do as. Desse modo, a violência está nos antípodas do esse, é anti-lei e portanto é mal e culpa. Não há dúvida de que a violência seja assim quando observada em relação a um regime de justiça, diante da lei e do S, tomados como pontos de referência. O homem, porém, não vive no S, mas no as, isto é, num regime de violação e de injustiça.
Como estabelecer a culpabilidade de um ato, quando é cometido num ambiente de culpa que constitui o ponto de referência. Quando nesse ambiente a violência é reputada necessária para a sobrevivência, como pode considerar-se culposa uma conduta que é indispensável para não perecer? Ao contrário, quanto mais se desce involutivamente, tanto mais a violência, em vez de culpa, é a virtude, enquanto é um meio de vida, porque é necessário viver para que se realize a evolução. Com efeito, para os seres do plano animal, renunciar à violência pode significar a morte. E isto, em certos momentos e ambientes, pode ser verdade também para o homem. Então, como sustentar o direito de seguir uma virtude que pode reduzir-se a um suicídio? E como pode o ideal evangélico querer anular instintos basilares, fixados como automatismos por repetições milenares e portanto necessários à conservação da vida? E são tão necessários e tão preciosos que se deve aos mesmos ter o homem sobrevivido até hoje. É verdade que, para quem aprendeu a comportar-se conforme a lei, não é necessária a violência, pois ali reina a disciplina. Mas onde existe esta necessidade, como entre os involuídos situados fora da lei, no as, o discurso é bem outro. O homem, devido ao seu atraso evolutivo, está num ambiente ainda anti-lei, onde para viver é necessário lutar e onde a defesa individual é confiada às próprias forças de cada um. Como se pode pretender que o indivíduo siga a seu risco e perigo uma conduta que, contrastando com seu ambiente, impõe seus próprios métodos? Então, o que acontece? É um fato que a evolução quer alcançar um regime de justiça. Esta é a tendência da vida, e, onde vigora a lei, esta meta já se alcançou. Mas onde vigora a anti-lei, mesmo lutando-se para alcançar a justiça, o ponto de partida do caminho do ser é ainda a injustiça. Logo, onde a violação da lei constitui a regra, forma-se uma cadeia de injustiças sem fim, cujos elos ligados entre si, segundo uma sequência de causa e efeito, degladiam-se incessantemente à procura de uma justiça, que por este método nunca será alcançada. Verifica-se então que a verdadeira culpa da violência recai toda sobre as primeiras causas de que ela é a consequência, as quais consistem num abuso em prejuízo do ofendido que, por instinto, reage. Ora, a primeira violência e culpa está sempre no fato de ter agido contra a justiça, o que se verifica via de regra nas posições de comando, precisamente onde deveria triunfar o dever de observar aquela justiça. Então esta injustiça por parte de quem tem autoridade leva os ofendidos a fazer uso da justiça com suas próprias mãos, por meio da violência. E esta culpa, quando usada contra um regime de justiça, converte-se em justiça, quando se dirige contra um regime de injustiça. Em tal caso a violência pode ser conforme a lei, na medida em que se procura a justiça contra a injustiça. No entanto, para se ter o direito de admitir com o legítimo uso da violência para fazer-se justiça, é necessário reconhecer que vivemos num mundo ainda selvagem. Assim, por exemplo, na Revolução Francesa as culpas mais graves não hão de ser vistas nos delitos cometidos pelo povo exasperado, mas nos abusos da aristocracia que os havia provocado, levando aquele mesmo povo ao desespero. Em tais casos a violência, quando não exista outro meio para obter justiça, pode tornar-se legítima. Então é a vida que rompe as barreiras construídas pelos parasitas acomodados nas posições de domínio, para que estes não interrompam a evolução. E em tal caso que a lei faz vencer as revoluções por mais ilegais que possam parecer. E por este caminho que se chega ao absurdo de reconhecer a legitimidade de uma estranha moral que admite a revolta violenta, quando reputada necessária para restabelecer a ordem da justiça num regime baseado na desordem da injustiça. Assim um mal de tipo anti-lei exibicionalmente pode tornar-se lícito. E, contudo, necessário que não haja outro caminho para se obter justiça. Mas além deste, há ainda um outro motivo: a escolha deste tipo de conduta não se pode fazer ao acaso,
e sim, por uma necessidade que a justifique. Isto presume uma capacidade de se julgar com retidão, uma sã consciência para autodirigir-se, presume ainda que o indivíduo assuma a responsabilidade desse seu modo de agir, a qual recai toda sobre quem julga ser justa a sua violência. Como se vê, não é fácil estar moralmente autorizado a usá-la quando se trate de um tipo humano naturalmente levado ao abuso por egoísmo. Vê-se, pois, que são muitas as restrições a um reconhecimento da legitimidade no uso da violência. O problema da legitimidade da violência é de grande atualidade, porque assistimos hoje a um levantamento mundial, nada pacífico, contra o princípio de autoridade em todas as suas formas. Os conceitos acima referidos nos ajudam a compreender o fenômeno. A autoridade, no passado, foi usada com frequência contra a justiça, para manter subordinada algumas classes de indivíduos que hoje se rebelam. Assistimos, assim, a fatos diversos, todos conexos por um fundo comum, como a emancipação da mulher contra a autoridade marital e a supremacia do macho em todos os campos, a rebelião dos pobres reclamando seus direitos contra os ricos, a vontade de independência dos filhos perante os pais, a intolerância por parte das novas gerações perante os sistemas das velhas gerações. Isto acontece até no campo eclesiástico, outrora modelo de disciplina. Antigamente a mulher, o povo, os jovens, eram mantidos na ignorância, impedidos de conhecer a realidade da vida, zelosamente escondidas sob ideais, usados como máscara protetora. Hoje, as mesmas classes que lhe estavam, outrora, por terem despertado, não suportam mais semelhantes abusos. Trata-se de um movimento mundial que arrasta a todos, por cima de todas as divisões e que pode ser considerado uma revolução da própria vida onde a violência parece encontrar guarida na necessidade de progredir. Como se poderia condenar tudo isto quando é necessário a evolução? E então quem pode assumir o direito de impedir que a vida progrida? Impõe-se, portanto, resolver o problema da definitiva eliminação deste mal que é a violência. Que ele às vezes seja necessário não quer dizer que não seja um mal. Como se pode chegar a tal resultado? E um fato que o homem está imerso num mar de violações e reações, mas é também inegável que a vida exerce uma pressão incessante para subtrair-se a essa fatalidade. Por isso, apesar de tão tristes constatações, deveremos, por evolução, alcançar a supressão da violência. Se esta é um produto do as, isto é, da involução, o remédio consiste na evolução, que a corrige, levando-a para o S. É fatal e onipresente a técnica de desenvolvimento deste fenômeno. Vemos de fato que, como o furto pertence à fase evoluída da propriedade legitimada por lei, como a escravidão representa a fase evoluída do trabalho remunerado, assim a violência é a fase primitiva do direito codificado. A evolução disciplina e organiza a atividade humana, construindo uma ordem sempre mais perfeita da qual a injustiça é cada vez mais eliminada e com ela a necessidade de uma reação que faça justiça. Caminha-se assim em direção à observância da lei, com o reconhecimento para todos do direito de viver, que num regime anti-lei é negado e portanto deve ser exercitado à força, o que pode justificar o uso da violência. A humanidade está hoje se aproximando da eliminação deste mal com o reconhecimento daquele direito à vida do qual permitirá a observância em todos os campos. Tende-se assim a exercitar a autoridade cada vez menos em forma egoísta e opressiva como no passado, mas sempre mais em forma protetora e educadora. Eis que a violência não se elimina mediante outra violência que provocaria reação, mas com o civilizar-se, enquadrando-nos todos, dirigentes e dependentes, num regime de ordem e responsabilidade, caracterizado por direitos bem precisos e por deveres efetivamente respeitados. A violência não se pode eliminar a não ser eliminando suas causas, as quais hão de ser vistas, via de regra, no mau uso que os detentores do poder vêm fazendo de sua autoridade,
dos meios de vida e das diretrizes sociais em qualquer uma de suas formas, quer econômica, quer política, quer religiosa, etc. Observemos a técnica deste fenômeno. Hoje vivemos numa fase de transição, do velho regime da injustiça ao novo, caracterizado pela instauração da justiça social.